Hoje vamos falar sobre Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período histórico do século XX, no qual a disputa dividiu o mundo em blocos de influência das duas superpotências e provocou uma corrida armamentista que se estendeu por 40 anos. Com sistemas econômicos e políticos diferentes, Estados Unidos e União Soviética colocam o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear, criando armas com potência suficiente para explodir o planeta inteiro. Os Estados Unidos assumiram a liderança do chamado mundo capitalista livre e a União Soviética do mundo comunista. É chamado de Guerra Fria porque, apesar da rivalidade, não houve conflito diretamente entre as duas superpotências, ou seja, não houve troca de tiros ou coisa do tipo. Para se entender o período que ficou conhecido como Guerra Fria, período este que vai de 1945 a 1989, é necessário inicialmente conhecer alguns fatos que se desenrolaram logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Tudo isso se deu pois a União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países, para que pudesse expandir a igualdade social. Baseado na economia planificada, partido único, que é o Partido Comunista, igualdade social e falta de democracia. Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia do mercado, sistema democrático e propriedade privada. O capitalismo e o socialismo correspondem a dois tipos distintos de sistemas político-econômicos. Antes do declínio da União Soviética existia um mundo bipolar, no qual havia duas potências mundiais. Uma representava a ideologia do socialismo, a União Soviética, e a outra, o capitalismo, que é os Estados Unidos, ambas apoiadas por outros países que se identificavam com outros respectivos sistemas. O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. As principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo giram em torno do papel da propriedade, do governo e da economia. Enquanto o capitalismo defende um Estado menor, o socialismo se baseia na exploração comum dos bens, que devem ser controlados pelo governo, e o lucro distribuído entre os membros da sociedade. A definição de capitalismo é uma teoria ou um sistema de organização social baseado no mercado livre, na propriedade privada e as suas operações têm fins lucrativos. No sistema, a propriedade pertence aos indivíduos ou às empresas. Esse sistema defende a liberdade de escolha do consumidor. Já a definição de socialismo é que ela é uma teoria ou um sistema de organização social baseado na exploração dos bens em comum, onde a propriedade é atribuída aos trabalhadores e, em última instância, ao Estado. No socialismo, o Estado controla a economia, sendo responsável por planejar a exploração e a distribuição dos bens produzidos. Há duas correntes principais do capitalismo. Uma delas defende que o Estado deve intervir diretamente na economia sendo investidor a mais. Por outro lado, existem aqueles que defendem que a intervenção do governo na economia deve ser mínima, por acreditar que o mercado livre produz o melhor resultado econômico para a sociedade. De todas as formas, ambas correntes enfatizam o lucro individual e não os trabalhadores, o que beneficiará a sociedade como um todo. Este é um dos principais pontos criticados entre os céticos deste sistema econômico. No socialismo, a propriedade privada deixaria de existir. As indústrias em larga escala devem ser bens coletivos e, portanto, o retorno desses organismos deve beneficiar toda a sociedade. Também busca a transformação da sociedade por meio de uma distribuição equilibrada de propriedades e riquezas, diminuindo assim a distância entre ricos e pobres. Além disso, todos os indivíduos devem ter acesso a artigos básicos de consumo. Essa medida violava as condições impostas pelos Tratados de Paz de Yalta e de Potsdam, que resultaram no chamado Bloqueio de Berlim, ocorrido entre 1947 e 1949, e na divisão da Alemanha nos dois novos países. Porém, no socialismo, as distinções de classe são diminuídas. Assim, o Estado se deriva mais com as distinções políticas do que as de classe. No capitalismo, o sistema político pode coexistir com uma variedade de sistemas políticos.
incluindo ditadura, democracia representativa, república ou monarquia parlamentista, e etc. O socialismo também pode coexistir com diferentes sistemas políticos, porém, a maioria dos socialistas defende democracia participativa, que garante a possibilidade de interferência direta dos cidadãos em processo de decisão do Estado. Agora vamos falar sobre o Muro de Berlim. Primeiro, o que foi o Muro de Berlim? O Muro de Berlim foi uma construção de uma barreira de concreto e de um sistema de controle de fronteiras que dividiu a cidade alemã de Berlim em duas áreas. Uma sobre a administração da República Federal da Alemanha, a RFA, na esfera da influência do capitalismo ocidental, e a outra sob a República Democrática Alemã, RDA, na esfera de influência da URSS. O Muro de Berlim transformou-se no principal símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim e o seu sistema de controle fronteiriço estendiam-se por cerca de 155 km, dividindo a cidade por todo o seu centro. Seu objetivo era evitar fugas de cidadãos alemães do lado oriental, controlado pela RDA, ou Alemanha Oriental, para o lado ocidental, controlado pela RFA, ou Alemanha Ocidental. Essa situação era decorrente ao fato de que a cidade de Berlim e todo o seu território alemão haviam sido divididos em zonas de influência, ao fim da Segunda Guerra Mundial, pelos principais países aliados vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, França e URSS. Entretanto, os três primeiros países realizaram uma uniformização monetária e administrativa das zonas sob suas influências no contexto do Plano Marshall. O plano econômico lançado pelos Estados Unidos para reconstruir a Europa Ocidental destruída na Segunda Guerra a partir de 1947. Essa medida violava as condições impostas pelos Tratados de Paz de Yalta e de Potsdam, que resultaram no chamado Bloqueio de Berlim, ocorrido entre 1947 e 1949, e na divisão da Alemanha nos dois novos países. Os resultados do Plano Marshall na vida social e econômica da RFA foram rápidos, gerando um rápido crescimento econômico e o acesso da população ao nível de consumo material maior que o verificado no lado oriental. Tal situação levou uma grande parcela da região de Berlim Oriental a fugir para o lado ocidental, cujo número superara a casa de 2 milhões. Para evitar a fuga, o governo da RDA iniciou a construção do Muro de Berlim em 13 de agosto de 1961, inicialmente com cercas de arame farpado, mas logo após os operários da construção civil passaram a erguer a imensa barreira de tijolos e concretos. O início da construção do Muro de Berlim ocorreu à frente do portão do Brandenburgo, um dos principais símbolos históricos da cidade. Uma das primeiras fugas foi realizada pelo oficial da Alemanha Oriental, Hans Conrad Schumann, 2 dias após o início das obras. Outras fugas foram tentadas e algumas realizadas. A Rua Barnier transformou-se em um símbolo de divisão de Berlim. Edifícios lá localizados estavam sobre a fronteira. As janelas desses locais tornariam-se local de fuga para o lado ocidental nos primeiros dias. Famílias inteiras conseguiram fugir, mas não foram todas as que queriam. As fachadas dos edifícios foram lacradas e as janelas fechadas semanas após o início da construção do muro. Vizinhos, amigos e familiares foram separados. Nas tentativas de fuga, várias pessoas foram mortas. A área localizada entre o muro e os pontos de checagem ocidental ficou conhecida como Zona de Morte, em decorrência ao fim da vida das pessoas. Como o Muro de Berlim foi o principal símbolo da divisão do mundo entre o capitalismo de Estado soviético e o capitalismo ocidental, sua queda também marcou o fim da polarização do mundo entre Estados Unidos e o RSS. As dificuldades econômicas e sociais vivenciadas nos países sob influência soviética levaram os governos a adotarem os mecanismos econômicos, sociais e políticos característicos do capitalismo ocidental. Em 9 de novembro de 1989, a população de Berlim dirigiu-se para a frente do muro para comemorar a permissão da travessia entre os dois lados da cidade. Grande parte do mundo acompanhou pela TV o evento e a destruição de parte da construção que representou a divisão do mundo em duas esferas de influência por mais de 40 anos. Acontecimentos mais importantes da Guerra Fria. Revolução Chinesa. A China foi um dos locais influenciados pela ideologia comunista, e desde a década de 1920, o país vivia uma guerra civil, travada por nacionalistas, apoiados pelos Estados Unidos, e comunistas apoiados pela União Soviética. Depois do fim da Segunda Guerra,
a Guerra Civil retomou e os comunistas conseguiram se impor e conquistaram o poder do país em 1949. O avanço do comunismo pela China alarmou os americanos e fez com que pesados investimentos dos Estados Unidos fossem destinados a locais como Japão e Coreia do Sul. A Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separava as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Ao longo de seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e contou com a participação de tropas norte- e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. A guerra dura 2 anos e termina em 1953, com a invasão da Coreia no paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com um sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Crise dos mísseis. Um movimento de maior tensão em toda a Guerra Fria ficou conhecido como Crise dos Mísseis e aconteceu em Cuba em 1962. Cuba havia passado por uma revolução nacionalista em 1959 e um tempo depois aliou-se com os soviéticos por causa dos embargos americanos. Em 1962, os soviéticos resolveram instalar uma base de mísseis em Cuba e deu início à crise diplomática. Os mísseis instalados em Cuba não representavam séria ameaça aos americanos, mas prejudicavam a imagem do presidente Joseph Kennedy. Com isso, o governo americano ameaçou os soviéticos de guerra, caso os mísseis soviéticos não fossem retirados. 2 semanas depois, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e, em troca, os americanos retiraram mísseis da Turquia. Guerra do Vietnã. Esse conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e a União Soviética. Soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongs, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita, de forma vergonhosa em 1975. Nisso, o Vietnã passou a ser socialista. Guerra do Afeganistão, 1979 a 1989. Participação direta da União Soviética, que apoiava a Revolução Comunista no país. Por outro lado, os Estados Unidos apoiaram os capitalistas financeiramente e belicamente. Em 1989, os soviéticos se retiraram da região. Muitos historiadores afirmaram que as perdas soviéticas repercutiram na desintegração da União Soviética em 1991. Disputas por áreas de influências econômicas e políticas pelo mundo, guerra ideológica, corrida armamentista, corrida espacial e espionagem. Essas foram algumas características da Guerra Fria. Planos de espionagens. CIA. A Agência Central de Inteligência foi criada em 1947 por homens que aprenderam a andar nas sombras durante a Segunda Guerra Mundial. Eram ex-membros do OSS, Escritório de Serviços Estratégicos, responsáveis por ações de encobertas, assassinatos de nazistas e sabotagens de pontes. No cenário da Guerra Fria, a CIA expandiu essas funções para servir de bastão americano na luta contra a expansão do comunismo. Com o fim da União Soviética, precisou reinventar-se. KGB não era apenas um serviço secreto, era mais um aparato estatal gigantesco e centralizado, que abrangia tarefas de inteligência, contra-espionagem, segurança interna e perseguição política. Criada em 1953, nos moldes autoritários da Tcheca, Polícia Secreta Bolchevique, e da NKVD, Milícia Repressora de Stalin.
A KGB foi o principal símbolo do período soviético durante a Guerra Fria. Conseguiu manter de pé um país de 11 fusos horários e alastrou o comunismo em boa parte do mundo. Em 1991, dissolveu-se em várias polícias russas, como o FIS, Serviços de Inteligência, e o FSB, Serviços de Segurança. Disputas não militares entre os Estados Unidos e a União Soviética. Corrida espacial, disputa entre os dois países pelo domínio da tecnologia espacial. O lançamento do primeiro satélite artificial em 1957. Primeiro foguete tripulado enviado ao espaço no ano de 1960. Primeiro voo tripulado por um homem no espaço em 1961. Primeiro a chegar à Lua no ano de 1969. Os Estados Unidos enviaram o módulo lunar Apollo 11 à Lua, praticamente pondo fim à corrida espacial. E os Jogos Olímpicos, disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética por liderar o quadro geral de medalhas. As disputas acirradas levaram inclusive os Estados Unidos a boicotarem a Olimpíada de Moscou em 1980. A retaliação dos soviéticos viria na Olimpíada seguinte, em Los Angeles, em 1984. E, finalmente, o fim da Guerra Fria. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas socialistas acabaram por acelerar o fim da União Soviética. A partir da primeira metade da década de 1980, Gorbachev, primeiro-ministro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, iniciou uma série de políticas de abertura econômica que visaram pôr fim ao comunismo no país. Em 1989, o Muro de Berlim foi colocado no chão, ocorrendo a unificação da Alemanha como república capitalista. Esse fato já antecipava o que estava para acontecer na União Soviética. Por fim, em 1991, ocorreu a desintegração da União das Repúblicas Soviéticas. Era o fim da Guerra Fria e o início de uma nova era para a Rússia, Ucrânia, Lituânia e todas as outras repúblicas da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também do Bloco Comunista.